Bem-vindos a mais um episódio do ExpertCast, o seu podcast sobre o futuro do e-commerce. Você sabe, né? O futuro do e-commerce passa por aqui. Estamos hoje no Rio de Janeiro para esse eventaço e vamos aproveitar aqui a presença dos meus convidados ilustres para a gente bater um super papo e compartilhar saberes aí com vocês. Bom, vou pedir para você, Ângelo, por favor, querido. Primeiro, seja super bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Se apresenta para essa galera. Ó, você pode usar essa câmera da frente para uma visão mais ampla. Aquela lá você vai se ver. Perfeito, tranquilo. Vamos lá. Me chamo Ângelo. Estou relativamente novo no mercado, uns 5 anos que a gente decidiu criar a Rio Finesse. Um propósito ali de trazer uma marca fitness mais com a pegada carioca, pegando a vibe, o estilo descontraído, E junto com isso, me especializei cada vez em e-commerce, cada vez mais, entendendo sobre performance, tudo que a gente comentou ali até no palco agora há pouco, como UX, CRO. E aliado a isso, vem formando uma trajetória bem legal na Rio. Fantástico. Também está aqui com a gente o Odair. O Odair já é de casa, já está com a gente aí no circuito. Sim. Já estamos aí com um monte de coisa legal. Estava com a gente no Rio Grande do Sul. Está aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós vamos para o Nordeste. Fortaleza. Fazer o circuito todo. Se apresenta, né? Vai que tem alguém assistindo que ainda não te conhece. Vamos lá. Então, eu sou o Odair. Sou sócio, sou diretor da Magazord, né? Então, estou aí nesse mercado digital já empreendendo, né, e me envolvendo já há mais de 10 anos, especificamente com e-commerce. Vai fazer 5 anos, fez 5 anos agora em março. Comecei na Magazord lá 15 dias antes da pandemia, sempre conto essa história, que primeiro eu pensei que tinha me lascado, assim, né, e depois eu vi que na verdade eu estava no lugar certo, no momento certo, com a empresa certa, né, então a gente vem tendo um crescimento bem legal aí, e vem tocando essa expansão aí Brasil afora e ajudando muitos empreendedores aí, né, como o Ângelo, a crescer no e-commerce. Legal, né? Em algum momento, a Magazord achava que o Santa Catarina era o mundo e hoje, olha o tamanho... Justamente, né? Que delícia ouvir isso e participar desse crescimento aí com vocês. Ângelo, queria que você começasse a contar aqui, só pra gente aquecer os motores aqui, eu queria que você contasse um pouquinho aí, né? O que te levou aí pra esse mundão de e-commerce? Eu não posso falar porque eu tô há 27 anos, entendeu? Eu sou um apaixonado pelo negócio, né? Mas me conta você, o que te levou pra esse mundo, te fez mergulhar aí nesse mundão de e-commerce? Tá, vamos lá. Primeiro, é um engano até eu pensar assim, como eu pensava antes, que a barreira de entrada é fácil, não é pequena. A gente sempre pensa isso, é fácil, vou começar e-commerce, né? Até a gente ver as barreiras, o que precisa fazer para tocar um e-commerce é algo... Então eu sempre pensei assim, nossa, é fácil, é mais prático. Em vez de alugar uma loja, criar tudo, confecção, vamos abrir um e-commerce aqui, pegar, comprar e vender, mas eu descobri que não era bem assim. Então, mas foi algo que a gente teve que estudar, aprender e se aprofundar para melhorar. Muito legal. E aí, vou emendar uma segunda pergunta, que eu acho que tem muita conexão, e aí a gente já chama, né, o Odair para esse bolo aqui para a gente falar. Mas assim, desafios, né? Você falou que, né, só para te contar, 2000 eu tinha uma foto que eu usava, né, vendo tecnologia de e-commerce há muitos anos, né? 27 anos esse negócio. Mas em 2000, a gente tinha uma foto emblemática que era sobre isso aí que você contou, né? A gente tinha um cara sentado na praia com um notebook, né? E a gente falava, olha, você quer ter o e-commerce? É essa vida do dono do e-commerce, né? E a gente sabe que não é isso. Então, um dos desafios, não é o único, mas um deles são os desafios tecnológicos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, realmente, como eu tinha falado, a gente realmente achava que era um mundo fácil, sabe? Aí você vê a facilidade de ferramentas que você tem que ter, a tomada de decisão e, claro, às vezes até porque eu e a minha esposa, a Marina, a gente tinha cerca de uns 20 anos de idade, até ao fato de estar em casa trabalhando, estudando, cadastrando produto, o pessoal acha, opa, isso é trabalho de verdade, sabe? Tipo, tem muito disso também, sabe? Porque querendo ou não, e-commerce, a maioria dos empreendedores até tem uma operação dentro de casa, sabe? Hoje em dia é possível sobre isso. Até quando a gente começou na Magazord, era nosso apartamento tem 3 quartos, um deles era só justamente, que era o nosso estoque, que era tudo, até a gente ir futuramente para galpão e etc.
Pô, que show. Eu vejo que, complementando, né, muitas histórias hoje de empreendedores aqui no Brasil, né, e a gente acompanha e se vê, e essas dificuldades, principalmente, né, de entender muitas coisas sobre como que é o contexto e o ecossistema que existe por trás, né, de uma operação de e-commerce, né, é importante ajudar e ele facilitar esse processo, né? Que tem que pensar em logística, tem que pensar em pagamento, tem que pensar em emitir nota fiscal, e como tu vai fazer a gestão do estoque, como que vai ser a estratégia de marketing, tem que olhar todos esses detalhes, né? E o empreendedor muitas vezes olha só aquela primeira... o front, né? E esquece que tem tudo isso por trás também. Verdade. E até legal você ter comentado isso, né? Porque assim, fica uma dica bacana para vocês, que pensem primeiro nos processos do e-commerce. Perfeito. Porque isso vai fazer muita diferença na hora, inclusive, de você decidir ali tecnologias, decidir os canais que vocês vão topar, porque de fato, gente, hoje a gente tem maturidade suficiente, né? O e-commerce já tem mais de 30 anos no Brasil, hoje a gente tem maturidade suficiente para saber que é sim desafiador, não é impossível, muito pelo contrário, né? Tá aqui o Ângelo aqui, que é um caso de sucesso, e tantos outros que a gente está recebendo aqui no evento, mas de verdade, assim, a gente precisa ter essa consciência de que é um negócio sério, né? Essa coisa, tô cadastrando produto aqui na sala, né? Cara, é um negócio muito, muito sério, que depende de uma junção de coisas importantes, os teus processos estão super alinhados com isso. Ângelo, e me conta uma coisa, cara, nesses últimos anos aí se popularizaram, né, os grandes players como Shein no teu mercado, né? Acho que se popularizou muito. Shopee também, que é um cara que inclusive está aqui com a gente, né? Como é que você enxerga essa coisa da disputa com caras tão grandes, asiáticos, enfim, não tem mais a barreira, né, global, hoje tudo é global. Me conta um pouco de como é que você enxerga isso. Eu enxergo realmente como desafio, até na Rio Finesse, hoje a gente opta por não estar presente em marketplace. Sim. Por questão de logística e competitividade mesmo. Questão de estoque, é difícil você produzir e estar em todas as frentes ao mesmo tempo. Então, como a gente atua muito em rede social, a nossa demanda quase supera o que a gente consegue entregar. Então, no momento a gente não está presente lá. E eu acho que isso é uma coisa positiva até o momento, tá? Claro que a gente vai expandir de diversas formas, mas hoje realmente eu enxergo como um empecilho bem grande, porque eles conseguem entregar talvez uma peça parecida por um valor bem baixo nessa questão de oferta. E claro, um grande diferencial que a gente usa para combater isso é conteúdo, sabe? Diferenciação, qualidade, mostrar a experiência. Querendo ou não, o Shopee é uma compra mais ali, quero pesquisar, quero ver uma calça no impulso ali, eu compro. Mas uma rede social a gente consegue contar uma história, mostrar valor sobre o produto e etc. Odair, até fazendo um gancho nisso, porque aí tem um papel muito importante da plataforma nesse contexto de gestão de estoque, que é um problema quando você está em muitos canais, né? E aí, quando você está no seu canal, você tem mais gestão sobre isso. A gestão do próprio catálogo. Então, conta um pouquinho disso e como é que as empresas de moda, elas podem se diferenciar desses caras gigantes quando ele traz isso para si, né? Legal, eu acho que esse ponto, né, da criação de conteúdo, eu acho que o Ângelo foi super assertivo, né, e a tecnologia ela tem que facilitar para você explorar isso. Porque, de fato, né, quando você está concorrendo com os grandes players, né, os marketplaces, você vai ter que encontrar uma maneira de diferenciar além do preço. Exato. Né? E aí, justamente, é você explorar a sua marca. Que a gente ajuda hoje, principalmente os nossos lojistas, né, da área de moda, por exemplo, poder trabalhar com vídeo dentro da página de produto, para mostrar com mais detalhes e poder ter um engajamento muito maior, né? Trabalhar com estruturação de conteúdo, já com blog dentro ali do próprio e-commerce. Você conseguir já ter outras maneiras, né, que às vezes são pequenos detalhes de entrega também que são importantes. Apesar, né, dos marketplaces hoje estar muito acelerados, a gente consegue hoje entregar e ajudar os lojistas a também ter uma entrega mais rápida com parceiros que a gente tem. É criar, de fato, todo esse engajamento. E quando a gente entrega uma operação mais unificada para o cliente via Magazord, ele consegue ter mais tempo para focar nesse tipo de estratégia, sabe? Que eu acho que isso é importante pensar. Como que o empreendedor hoje está dividindo o seu tempo? Uhum. Que ele tem que cuidar da produção, né? Tem que cuidar de criação de conteúdo, tem que cuidar da entrega. Então, se ele tiver que cuidar mais de tecnologia ainda,
né, vira um grande desafio. E é onde que a gente tenta facilitar a vida do empreendedor para que ele possa ter tempo nessa parte de criação de conteúdo, né, e aí com vários recursos dentro da plataforma. Muito massa. Até aproveitando que você falou disso, moda tem umas peculiaridadezinhas ali. Eu queria que você falasse um pouco disso. Porque assim, às vezes o cara de moda não se atenta a essas peculiaridades na hora de contratar uma plataforma e aí pode dar ruim. Então, queria que você falasse um pouquinho dessas particularidades de moda. Uma coisa que é bem legal, por exemplo, no caso de moda fitness, que é o caso da Rio Finesse, a diferença de comprar, por exemplo, o tamanho do top com o tamanho da parte de baixo da peça. Porque, né, muitas vezes no corpo da mulher, né, o tamanho é diferente, a parte de baixo e a parte de cima. Então, isso, por exemplo, é um detalhe que para moda fitness faz toda a diferença na conversão. E ali na página de produtos, se tu já não facilitar esse detalhe, tu vai fazer a cliente ter que procurar, adicionar o produto no carrinho, fazer tudo isso novamente. Então pensa a experiência de compra que você está criando para aquela cliente se ela tiver que fazer isso. E se isso já tiver ali, que ela consegue selecionar o tamanho ali, a experiência de compra é muito mais agilizada e facilita. Então é um pequeno detalhe que muitas vezes, se tu não entender do modelo do teu negócio, da forma que tu quer trabalhar dentro do teu negócio, tu não vai olhar para isso, e isso vai fazer você escolher uma solução que não te ajuda, e depois isso vira, né, em não performance do teu e-commerce. E aí, pessoal, fica uma dica de ouro aqui que eu acho que a gente tá, assim, vão ter muitas dicas, mas essa é um negócio muito legal que é a jornada do teu consumidor, a jornada do teu cliente, ela precisa ser pensada no momento de você definir a plataforma, no momento de você definir o meio de pagamento, a logística. Então, assim, um pouco do que vocês falaram aqui tangibiliza muito desse negócio. Assim, ó, coloca de fato o teu cliente no centro, porque aí você vai entender que o tamanho de cima pode ser diferente do tamanho de baixo, e aí você facilita isso, atende melhor, e aí eu imagino o nível de fidelização que você acaba tendo do teu cliente quando isso acontece, né? Verdade. Boa. Bom, tem mais uma pergunta aqui para não parar esse papo que tá super gostoso aqui, né? A chamada taxa da... Desculpa, depois você corta para mim, por favor. Eu ia falar brusinhas, porque é apelidário, mas eu vou falar certinho. A chamada taxa das blusinhas, Ângelo, ela, né, foi implementada no ano passado e ela afetou, né, de alguma forma a indústria, né? Do teu ponto de vista, foi bom ou foi ruim? Bom, no meu caso, tá? Talvez quem gosta ali pro teu negócio. Quem realmente, infelizmente, as pessoas que dependem muito de compra de marketplace, etc., não seja tão interessante assim, mas no meu caso é bom, sabe? Porque não só para mim, mas todos os lojistas brasileiros, marcas próprias que estão ali, que pegam rolo, juntam um dinheirinho, compram um rolo de tecido a mais para colocar numa coleção e etc., tornar o mercado mais competitivo, sempre fui a favor. Legal. Qual que é a tua opinião daí? Você que tem tantos clientes de moda, vamos lá, tantas indústrias. É uma opinião, né, bem focada no nosso cliente, que para o nosso cliente também, né, traz esse ponto de deixar mais competitivo. Né? Então a gente sabe que no Brasil a gente também tem que otimizar e olhar para a produtividade, né, para a gente se tornar competitivo a nível global, né, e não só olhar para o mercado interno, mas a gente está vendo movimentações em que tá todo mundo meio que se dando uma isolada agora, né, com todo esse movimento de Trump e tal, né? Então o pessoal tem que olhar de fato para o mercado interno, mas a gente também tem que olhar para a nossa preocupação aqui com produtividade, que os chineses, né, faziam produtos baratos lá com baixa qualidade. Era a visão que a gente tinha no passado. Agora a gente sabe que não é mais assim. Então a gente também a gente produz produtos de muita boa qualidade aqui no Brasil, mas a gente também tem que ganhar produtividade. Então acho que esse é um ponto. Eu acho importante existir um certo nível de proteção para o empreendedor brasileiro aqui, mas o empreendedor brasileiro também não pode esquecer que ele tem que tornar a operação dele eficiente e produtiva. Perfeito. E aí, acho que depois eu até te pedi, Ângelo, para você comentar um pouco mais isso, mas assim, a gente tem modelos aqui no Brasil hoje, né? Depois se você comentar um pouco de como é que você produz, acho que vai ser legal para a galera entender, mas assim, a gente tem modelos dentro do Brasil em que dá para fazer tudo dentro de casa e às vezes esse não é o melhor custo-benefício, mas que você consegue terceirizar partes da tua produção. Então, assim, tem vários modelos que eu acho que faz sentido você pensar para ter ganho de eficiência e ganho de escala. Especialmente porque em algum momento a gente torce para que todos vocês cresçam, virem um grande caso de sucesso como aqui o Ângelo. Então, precisa pensar nesses detalhes. Como é que vocês otimizaram
para realmente conseguir escalar, crescer e, enfim, conta a história. Perfeito. Primeiro que comprar maquinário é uma coisa muito cara. Muito caro. É muito caro, você tem uma produção, alguém responsável dentro da produção para poder, querendo ou não, ok, a gente gosta de moda, a gente está atento a sempre todas as tendências, mas saber modelagem, detalhes, gavião é uma coisa que só realmente quem está dentro do nicho sabe, no dia a dia. Então a gente optou por crescer rápido, terceirizando, porque você tem que ter um investimento muito alto para, vou comprar todas as máquinas, fazer tudo internamente. Então a gente terceiriza, até dentro do nosso galpão, etc, tudo acontece. A gente conseguiu, eu falo que a gente deu muita sorte de conseguir uma parceria muito boa, sabe, que está com a gente ali todo dia, de forma terceirizada, mas a gente consegue entregar tudo ali, a gente consegue escalar a produção, porque e-commerce tem vários escalar, sabe? Tem o escalar faturamento, escalar ticket médio, mas a gente escalar a produção pra gente agora é o mais importante até do que escalar faturamento. Que legal. Esse eu tô vendo que é um dos maiores desafios dos empreendedores, né? Que é conseguir dar volume na sua capacidade de produção para conseguir vender mais. Isso aí. Não, e é muito legal porque você vai vendo os níveis de maturidade do negócio, né? Você falou, a gente tem que escalar a venda, a gente tem que escalar o alcance, né? Porque assim, você competir com um cara que toma alcance muito rápido, tem muito mais acesso que você, é difícil, você tem que achar o meio termo. E ao mesmo tempo você tem que se diferenciar, porque são muitos players, então tudo isso tem uma junção que culmina nessa questão, inclusive, da produção. Pessoal, o papo tá delicioso aqui, mas o nosso tempo já está indo, então a gente vai para os finalmentes aqui. Vou deixar uma pergunta primeiro para você, Ângelo, e depois aí vou fazer uma outra aqui para o Odair. Mas assim, acho que para ti eu queria entender assim, o que você pensa de próximos passos, de tendências, de futuro, e como é que você coloca a tecnologia dentro dessa brincadeira aí? Legal, vamos lá. Primeiramente, a gente está acompanhando os últimos anos e cada vez mais a gente vê automatização, sabe? Eu falo que até gourmetização dessa parte. Tudo que é automatizado é melhor do que não é. E hoje eu vejo que está crescendo cada vez mais o conteúdo humanizado, sabe? As empresas que conseguem falar com o usuário final. Então acho que isso é uma forte tendência, sabe? Eu acho que você vê empresas grandes como a Netflix escrevendo tititi no antigo Twitter, agora o X, sabe? Então acho que é uma grande tendência do mercado. Cada vez mais unboxing, mostrando vida real, produto real. Por exemplo, no meu caso, se você olhar as modas fitness antigamente, as lojas, tudo era modelo sarado, sabe? O que funcionava. Hoje em dia não funciona isso mais. Sabe, não funciona, é corpo real, é vida real, não adianta colocar que a gente está acordando 4h30 da manhã fazendo tananã, que isso não funciona. A gente já testou esse tipo de conteúdo também porque a gente testa, sabe, e não funciona tanto quanto uma vida real. Fantástico. Então eu acho que chega mais ligado à humanização. Legal. E aí a minha provocação agora para o Odair é assim, nós estamos falando de tecnologia, estamos falando de tendências, assim, o que você está enxergando de próximos passos em termos de tecnologias, inovações? A gente fala o tempo todo sobre IA, né? Então, assim, me conta um pouco, põe uma pimenta nesse tempo. Pô, acho que a inteligência artificial, né, ela vai vir para somar dentro de alguns processos, né, que a gente tem que ter dentro de uma operação de e-commerce, né? E é legal, né, o Ângelo falar isso, que eu estava lendo um relatório e falava justamente, né, quais são as profissões do futuro. E uma das profissões do futuro falava que era o humanizador de marca. Olha que Deus. Que é justamente, né, a gente está indo tanto para esse mundo da tecnologia, da IA. Tanta automatização para... E a gente está esquecendo de como que a gente vai continuar vendendo para pessoas, né? Não vai vender para IA, então a gente tem que ter muito esse cuidado e é legal ver isso na fala do Ângelo, porque já casa muito com o que é a tendência do futuro, né? Olhando para o nosso lado aqui de Magazord, né, a gente busca entregar de fato a melhor tecnologia otimizada para que essas questões sejam trabalhadas dentro do e-commerce. Um ponto que a gente vem evoluindo e que é muito legal, que é um case até da Rio Finance, é, por exemplo, o aplicativo da sua própria marca na Apple Store, no Google Play. É uma forma de você estar mais próximo do seu cliente, de você fidelizar aquele cliente que teve uma boa experiência, né? Se você consegue criar um canal de comunicação ali, a sua comunicação é humanizada, né? Você vai trazer conteúdos e informações que você consegue utilizar ali trabalhando via aplicativo, você consegue criar melhor essa comunicação. E é um pequeno detalhe, mas que faz muita diferença, por exemplo, a taxa de recompra, né, que tem dentro do site da Ufinese hoje. Cara, que legal. Quer comentar isso sobre? Sim, gostaria um pouquinho assim.
Porque eu falei sobre tendências, mas não falei sobre a questão da tecnologia. Entrando em tecnologia, eu acho que você tem hoje uma plataforma que faz tudo isso, sabe? Porque eu falo que separa um pouquinho a humanização de uma coisa amadora, assim. Não no sentido de mal feito, mas no sentido de mais simples, sabe? Você conseguir entregar tudo isso, uma marca humanizada, dentro de uma estrutura robusta, até a questão do aplicativo, que é o grande diferencial, que a gente consegue mandar notificações com uma copy super humanizadas, trazendo ali o cliente de forma inesperada, isso é muito bom, sabe? Então, aliado a essa humanização não é só ser humanizado, é ser humanizado, mas saber que a gente tem a força que a gente tem, sabe? Que a gente tem potência. É usar o melhor dos dois mundos, né? Exatamente. A humanização para chegar mais próximo, para tocar realmente ali na pessoa e ao mesmo tempo ter a automação que vai te ajudar a ter mais alcance. Então, exatamente. Até porque o texto humanizado que a gente faz é feito em IA também, sabe? Então, querendo assim, chega até a ser uma ironia. Mas até o fato de você ter um revisor humano ali, às vezes já muda muito essa perspectiva. Bom, pessoal, é sempre muito triste ter que ir pro final, mas antes da gente terminar, eu vou pedir uma super dica. Pense em tudo que você fez. Você falou, a gente é uma marca recente, mas a gente cresceu rápido, já virou um case de sucesso. Então, assim, cara, qual seria a super dica que você entrega para nossa audiência ali, que você fala assim, isso vale a pena? E depois, aí, Odair, vou contar, você é um baita especialista aí, então ajuda a gente com isso também. Por favor. Vamos lá. Minha super dica é produto, sabe? Escolher o produto certo. Produto que você tenha... Não preferir variedade, e preferir um produto que você consiga repor fácil, produzir de maneira fácil para ser o seu produto de estrela, sabe? Isso é uma coisa que ajudou muita gente. Até porque, por exemplo, se a gente não tem uma legging preta no estoque, a gente não consegue vender a legging roxa. Porque, querendo ou não, isso faz parte do carrinho. Então, definir seu produto de estrelas para ser ali sua primeira coleção, e isso bem nichado para moda. Muito legal, obrigado. A gente já deu uma dica aqui que é de ouro, né? Que é sensacional, né? Você ter profundidade de estoque. E uma das coisas que a gente vem né, entregando na Magazord, que tem fazendo muita diferença pro processo de conversão final, é que o lojista, quando ele trabalha muito bem isso, é as avaliações dos clientes, a prova social. Sabe? Então, parece algo simples. E é simples. Mas é como você coleta isso, como você expõe, vai de fato ajudar muito a melhorar a conversão. E às vezes como você usa isso dentro da sua página de produto, sabe? Não é só colocar lá, tenho tantas avaliações. Né? Usa alguma copy, usa um chamariz lá diferenciado para mostrar que tem uma avaliação diferenciada e que isso faz com que a pessoa vá lá ler, não, esse produto é confiável. No caso de moda, o pessoal consegue usar foto, né? Postar foto usando o produto. Então isso vira uma baita referência e facilita muito o processo de venda. Simples, fácil, mas que dá resultado. Que legal. Adorei o papo. Obrigado mesmo aí por ter aceito o convite, por estar com a gente nessa jornada aí, Odair. E, gente, se você gostou, já sabe, tem que curtir, tem que compartilhar. Segue a gente nas redes sociais e daqui a pouco mais episódios do Expo Econ Cast, o seu podcast que está olhando, que está te ajudando a chegar no futuro do seu e-commerce. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.